Fala galera do Elite Oculta, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês dar uma passadinha no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Olá, Elite Oculta! Devido aos trâmites e consequências legais das minhas ações, preferi deixar a minha identidade em segredo, protegendo assim as pessoas que amo, bem como os envolvidos no que eu poderia descrever a vocês como sendo algo inacreditável e praticamente impossível. Tudo começou no ano de 2001. Mais especificamente no dia 8 de agosto de 2001. Esta data é o nascimento do meu irmão, que viria a ser o meu irmão mais novo, se não fosse a tragédia que aconteceu. Nesta época, a minha mãe, que era viúva, havia se juntado a um homem rico da região. Na verdade, nem tão rico, mas bem de vida. Era um empreendedor do ramo de bovinos. Ele criava algumas cabeças de gado em uma fazenda enorme, que ficava na região das margens do rio Poti, no Maranhão. E mesmo sendo muito enigmático, aquele homem fazia a minha mãe feliz, e isso já bastava para mim. E mesmo com todas as reclamações dos moradores da região, que se queixavam que o homem mexia com magia negra e ocultismo, ele era alguém legal para minha mãe. E alguns até mencionaram que o tal homem se transformava em lobisomem, nas noites de lua cheia, e corria pelas matas da região. E devido a isso, boa parte do seu gado sumia de forma inexplicável. Mas a minha mãe sempre relevava, e dizia que era inveja do povo da região. E de fato, estava feliz com isso, e já era o bastante. Mas confesso que um homem tão rico como aquele, morando numa cidade mediana do Maranhão e acumulando tantas riquezas e patrimônios, e acima de tudo, um homem praticamente sem passado, que abandonou a vida de andarilho cigana, para viver e se estabelecer numa cidade, e simplesmente se enriqueceu. Não era algo do fato normal, mas eu não questionava. Pois comigo e com a minha mãe, ele era sempre muito cuidadoso e educado. Um cuidado que beirava a estranheza. Vez ou outra, durante as noites em que eu tinha insônia, eu ficava sentado no imenso sofá, que tinha em meio ao quarto, próximo à janela. E de fato, eu o vi algumas dessas vezes sair para a mata, por volta da meia-noite. Era um comportamento até suspeito. Ele saía com a mochila e roupas escuras e velhas, descalço e sem armas, sendo que mesmo as matas da região não sendo tão perigosas, sair desarmado não era uma boa opção. Afinal, de tempos em tempos, algo atacava o seu rebanho de gado, ou destruía o seu aviário onde o mesmo criava galinhas e frangos. Mas justamente por isso eu não desconfiava de suas saídas. Sempre achei
que talvez ele tentasse pegar, seja lá o que fosse um animal que estivesse atacando as suas criações. E talvez na mochila ele levasse algum tipo de arma. Mas enfim, mesmo ele sendo bem legal e prestativo, eu não me sentia bem para conversar com ele sobre o assunto. Mesmo sentindo que ele já sabia que eu desconfiava das suas saídas. Até porque, numa dessas saídas, eu o estava observando da janela, quando ele se virou e olhou para mim, diretamente nos olhos. E com um sorriso estranho, me fez um gesto de silêncio. Abaixou o chapéu, me deu de ombros e saiu em direção à mata, como de costume. Eu, mesmo achando este comportamento estranho, sentia que já tínhamos dado um passo. E que ele confiava em mim para guardar os seus segredos. E de certa forma, havíamos conquistado a confiança e o respeito um do outro. Após uns meses, veio a notícia que a minha mãe esperava um filho dele. Ela estava radiante e muito feliz, só que ao mesmo tempo muito preocupada, pois morávamos longe da cidade mais próxima. Estávamos a mais ou menos uns 50 minutos de carro de qualquer lugar civilizado. Mas para tranquilizá-la, o seu marido chamou uma parteira para que a acompanhasse dia e noite, em caso de emergência. E essa parteira pudesse não só cuidar da minha mãe, como também, em último caso, fazer o parto da criança. E assim, deixando a minha mãe um pouco menos preocupada. E além disso, ele também deixava uma caminhonete sempre com o tanque cheio. E eu, como motorista em caso de emergência. Afinal, eu já tinha meus 15 anos. E esse meu padrasto já havia me ensinado a dirigir. Eu era um homem da casa, na ausência dele. Então, quem cuidaria da minha mãe e da fazenda na ausência do meu padrasto seria eu. E isso deixava o meu ego nas alturas e me fazia sentir não só especial, mas de certa forma importante. E assim se passaram os meses. E quando faltava umas 3 semanas para o nascimento do bebê, eu andava pela cidade e uma coisa me chamou a atenção. Era um acampamento cigano na entrada da cidade. Tendas e lonas coloridas estavam ao redor de um campo, com sinais claros de fogueira. Ali também havia mesas e pessoas andando e executando os afazeres do dia a dia. Era de fato fascinante. Eu era muito curioso quanto a religiões pagãs e modos de vidas alternativos. Dentre eles, um que é bastante comum nas terras da região Nordeste são os ciganos. Então, encostei a caminhonete embaixo de uma árvore e caminhei em direção a uma senhora que aparentava uns 60 anos. Ela costurava o que parecia ser um manto ou lençol, algo assim. Eu já fui me aproximando para cumprimentá-la. A saudei amigavelmente. E amigavelmente ela respondeu. Proseamos sobre o seu modo de vida e sobre o acampamento. Contei a ela que o meu padrasto já havia sido cigano e que ele era bem gente boa. E pouco a pouco a conversa foi tomando um tom bem estranho. E aquela senhora me perguntou sobre o meu padrasto e me explicou que na família havia um homem que também havia abandonado a vida cigana. E que para ter boas condições de vida, ele havia feito um laço com uma criatura antiga. E que nas noites de lua clara, ele virava uma coisa monstruosa. E que ele só conseguiria quebrar o laço se ele conseguisse gerar um filho com uma mulher. E então, comeu o coração da criança, que ainda não havia sido batizado. E que só dessa maneira ele seria libertado daquela maldição. Neste momento, o meu coração gelou.
eu senti em mim correr um calafrio. E quando eu ia me afastando da senhora, ela me segurou pelo pulso com muita força e fixou o olhar em mim. Ela me deu o manto que estava costurando e, praticamente possuída por algo sobrenatural, ela disse: "Ele esperou por anos pela companheira certa, uma que lhe desse um filho homem e saudável. A gestante que está em sua casa, menino, ela não morrerá, mas a fera virá e devorará o fruto do seu ventre, e se lavará com o sangue inocente do pequeno filho de Adão. E assim ele concluirá a sua sina profana." Tudo aquilo parecia muito surreal, mas no momento eu senti uma energia sobrenatural me cobrir. O clima mudava e as nuvens negras começavam a se fazer presentes. Eu me soltei da mulher carregando o manto costurado e chorando muito. Nunca tinha passado por nada assim. As lágrimas cobriam o meu rosto. Dei partida na caminhonete e saí dali. Enquanto eu saía, eu olhei pelo vidro e vi que a senhora ainda se encontrava lá, de cabeça baixa, estática, de uma maneira que só piorava o meu medo e me fazia tremer e suar frio. Ao longe, as nuvens, que antes eram cinzas, já estavam com um aspecto azul escuro, quase que aparentando estarem pretas. Os tons de azul e roxo corriam por dentro das nuvens, mostrando que uma tempestade estava a caminho e que de maneira alguma eu poderia me atrasar ainda mais, pois na casa da fazenda estavam somente a minha mãe e a parteira, e talvez o seu marido lobisomem. Era 8 de agosto de 2001, por volta das 7 da noite, quando cheguei na fazenda. Uma chuva fina, porém contínua, caía embaçando a minha visão. O sol já havia se posto, e não havia nenhum dos funcionários da casa além da parteira. Peguei o manto que a cigana havia me dado e usei para cobrir a cabeça, enquanto descia do carro e ia para dentro da casa. Entrei correndo para evitar as gotas de chuva e o vento frio. Fechei a porta e me dei conta que o meu padrasto não estava em casa. E ao perguntar para a parteira, ela me disse que houve um problema numa fazenda distante. E que, como faltava mais de uma semana para a criança nascer, o meu padrasto resolveu ir até essa fazenda para averiguar o que estava acontecendo. A parteira elogiou o manto que eu segurava. Era um manto vermelho, com adornos em um fio dourado e tons de verde esmeralda. E era de certa forma muito bonito. Contei a ela que tinha ganhado o manto de uma cigana no acampamento da saída da cidade e que o mesmo seria um presente. De fato, eu não poderia dizer a ela que uma velha possuída me deu um manto no acampamento cigano, pois além de surreal, soaria bem estranho. A parteira me disse que o povo mais antigo dizia que São Cristóvão era um tipo de lobisomem, e que as pessoas faziam esse tipo de bordado com o símbolo de São Cristóvão para afastar as coisas ruins, inclusive os lobisomens, e que tinha uma lenda que tinha que enrolar um recém-nascido em um manto de São Cristóvão, para que o lobisomem não devorasse a criança ao nascer. Eu não acreditei no que ela acabara de me falar e dei uma risada. Bem, era por volta de 8 da noite, quando os gritos da minha mãe encheram a casa. Corri ao encontro dela e da parteira. A minha mãe estava em trabalho de parto, e a parteira disse que eu deveria preparar tudo para levá-la ao hospital.
pois a criança nasceria mais cedo do que esperávamos. Apanhei as coisas para pôr no carro, e passando pela sala, eu vi o manto sobre a mesa. E me lembrei da cigana medonha, e de tudo que ela havia me dito. Eu, muito receoso, apanhei o manto. Fui até a despensa e apanhei a minha escopeta calibre 12. Mesmo não acreditando nessa história de lobisomem, eu fiquei com medo foi de assaltantes, ou algo do tipo. Além do mais, eu não poderia me dar ao vacilo de expor a minha mãe ao acaso. E saí desarmado. Coloquei tudo no carro e voltei para apanhar minha mãe. Descemos as escadas com cuidado. Os seus gritos ecoavam por toda a propriedade. Eu estava num misto de ansiedade e medo, que me deixava em um extremo estresse e atenção. Andamos cerca de 10 quilômetros, quando em um trecho demos de frente com uma árvore imensa, caída na estrada. Claramente, aquela árvore havia sido derrubada por alguém, mas não havia sinal de pessoa por perto. Tentei subir pelos lados da estrada, mas a caminhonete empacou no morro, nos deixando praticamente presos. Eu desci da caminhonete e apanhei uma enxada, que estava na caçamba da caminhonete, e comecei a cavar para tentar tirar a caminhonete dali. Em seguida, comecei a sentir um cheiro de cachorro molhado e um odor de carne podre. Era absurdamente forte. Me ergui, segurando firme a enxada. Ouvia os sons de cães latindo, enlouquecidamente. Os faróis da caminhonete apontavam para a mata, e a minha mãe continuava gritando. E foi aí que eu vi uma silhueta ao longe. Parecia uma criatura de estatura forte e bem robusta, de orelhas de pé e um corpo musculoso. Vi também um par de olhos que brilhavam em um tom de laranja flamejante, intimidador. Um uivo alto que me fez estremecer e correr de volta para o carro. Engatei a marcha ré e voltei rápido em direção à fazenda. Eu estava a 120 km por hora. Além de muito arriscado, era bastante perigoso para minha mãe e o bebê. Eu, inconscientemente, havia percebido que aquilo que eu tinha visto não era um ser desse mundo. E quando estávamos na porteira da fazenda, a uns 10 metros da casa, a parteira me mandou parar. E segundo ela, teria que ser naquele instante, pois a minha mãe não suportaria nem mais um segundo. Freiei o carro bruscamente e descemos. A parteira abriu uma das portas de trás da caminhonete enquanto eu apanhava a enxada e procurava com os olhos aquela besta que havia aparecido ao longe. Só que até então, nada daquilo aparecer. As coisas mudaram completamente assim que o bebê nasceu. O choro da criança enchia o lugar, e do nada eu vi surgir no fim da estrada aquela fera sanguinária, que corria de maneira a levantar poeira na estrada. Aquele ser não fazia mais questão de se esconder. A lua clara no céu me fazia o favor de iluminar os seus pelos negros, ao ponto de poder ver com detalhes as feições animalescas daquela coisa. Corri para a caminhonete para apanhar a escopeta, mas no impulso eu senti algo quente e peludo se chocar contra mim. Eu até tinha apanhado a escopeta em uma das mãos e a munição na outra, mas tamanho foi o impacto que caí próximo ao alpendre da casa, a cerca de 10 metros de distância da caminhonete. Apaguei por um instante, e quando acordei de novo, eu vi que aquilo estava em cima do carro, tentando entrar. A parteira estava com a minha mãe e o bebê dentro do carro.
A criatura já havia quebrado um dos vidros. Era apenas uma questão de tempo até ele pegar a minha mãe. E pior ainda, pegar o bebê. Me levantei, carreguei a escopeta e disparei contra a criatura, o acertando nas costas e o fazendo urrar de dor. Era de fato absurdo como aquilo era grotesco. Agora de perto eu podia ver os dentes, que eram enormes e pontiagudos. A sua cara, que mais parecia com a cara de um porco. Os pelos eram ralos na parte de baixo do corpo, entregando que em algum momento da sua vida ele era um humano. Esse tiro foi o suficiente para afastar a coisa, para retirarmos a minha mãe, o bebê e a parteira de dentro do carro. A minha mãe, além de estar perdendo muito sangue, estava psicologicamente abalada. A parteira chorava e gritava por todas as variedades de santos. E enquanto corríamos em direção à casa, a criatura reapareceu numa investida contra a parteira, que segurava o bebê. A criatura veio da lateral da casa, correndo em direção da parteira, que se atirou para o lado de dentro. Mas não antes da criatura agarrar um pedaço de pano que enrolava o bebê. Fechamos as portas e ficamos ouvindo, enquanto aquela criatura trucidava os cavalos, ovelhas e galinhas. E depois, aquilo vinha investir contra as janelas da casa. Aquilo dava voltas e voltas e se jogava contra as janelas. E foi assim por toda a noite. Mas o pior mesmo ainda estava por vir. Algum dia na vida de vocês já ouviram a história da moça que estava numa fazenda com um bebê e o lobisomem ataca o seu filho? E em seguida morde um pedaço da manta da criança e no dia seguinte ela descobre que o lobisomem na verdade era o seu marido? Pois bem, na manhã seguinte o meu padrasto chegou na fazenda com seu jipe. Ele dizia que não tinha vindo durante a noite porque não conseguiu passar naquela estrada que havia árvore derrubada. A parteira logo o apresentou seu recém-nascido e contamos a ele tudo o que havíamos passado. Ele imediatamente disse que colocaria homens armados na casa e queria dar um fim nessa coisa, seja lá o que fosse. Então, quando entrei no quarto, ele me olhou e me cumprimentou dizendo que eu havia agido como um ótimo homem da casa e que me daria uma fazenda próxima à cidade de Santa Inês, para que eu tocasse a fazenda. E sorriu para mim. Eu arregalei os meus olhos assustado e saí. Fui direto na caminhonete e apanhei a escopeta. Enquanto ele vinha ao meu encontro, acompanhado da minha mãe, que estava muito cansada, mas ainda andava. Eu nem deixei que ele falasse mais nada. Dei logo um tiro em seu peito. Ele caiu no chão e a minha mãe começou a gritar. A parteira desmaiou e em seguida rasguei as suas roupas e estava lá em suas costas as marcas de tiro da noite passada, que ainda cicatrizavam. A minha mãe ainda não acreditava, e foi aí que eu o virei de frente e abri a sua boca. E para nossa surpresa, havia pedaços grandes de um fio dourado, que eu só havia visto até então no manto que a cigana havia feito. A minha mãe acreditou em mim, mas como iríamos dar um fim a isso tudo? A parteira, recém-acordada, viu todas as provas que incriminavam o meu padrasto. Ela deu a ideia de o enterrar no quintal e dizer para todos que ele havia viajado. E assim o fizemos. Forjamos umas assinaturas
e ficamos na casa por mais 6 meses. Até que numa noite de lua cheia, enquanto eu fechava a casa, ouvi ao longe um uivo e um grunhido alto. Olhei para a direção do grunhido e vi ao longe uma silhueta de algo diferente. Não era mais um animal saudável que eu via. Parecia algo pútrido e cadavérico, só que nessa noite sem ataques. Não contei para minha mãe, pois ela ainda não estava bem. Mas nessa noite aquilo ficou nos observando de longe. E o meu meio-irmão não parava de chorar. No dia seguinte, eu fui conferir a cova do meu padrasto, e ele não estava mais lá. O buraco estava revirado e sem nenhum corpo. Contei à minha mãe e ela decidiu que iríamos vender tudo e ir embora. E foi o que fizemos. E é o que fazemos. Pois toda lua cheia vemos aquela criatura ao longe. E o meu irmão com crises de choro em toda lua cheia. E enquanto eu não descobri como matar essa coisa, temos que passar a vida toda nos mudando. Até o dia que encontrarmos uma solução para isso. Boa noite.